Rapaz, eu ficava chateado. Eu falava assim: vem cá, tu não aguenta mais, por que tu não sai? Ah, porque eu preciso. Eu falava: rapaz, tu agradece, né, irmãos? É aquele dinheiro, aquele sustento que está colocando pão na mesa, né? Então, se agradecer, portas maiores vão o quê? Se abrir, mas se murmurar, ao murmurador, até o pouco que tem é tirado, porque todo murmurador tem pouco, sim ou não? E todo mundo que tem gratidão, que agradece mesmo, de verdade, sabe? Deus abençoa, sim ou não, irmãos? Então, ao grato será acrescentado. Eu li um livro, que o tema do livro faz muitos anos atrás, e o tema desse livro era o poder da gratidão. E nesse livro, a autora do livro, ela usa um pensamento que é coerente, e ela diz que ela pega o texto bíblico que diz: ao pouco que tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ela usa o ingrato. O ingrato, até o pouco que tem lhe será tirado, mas o grato, Deus acrescentará. Diga glória a Deus essa manhã. Quer que Deus acrescente na sua vida? Obrigado, mulher de Deus. Quem quer que Deus acrescente bênçãos na sua vida? Seja grato ao Senhor por todas as coisas. Vamos para a introdução. Quando se fala em pecado, logo se pensa em uma ação mais grave, contida sobretudo no decálogo, que é os 10 mandamentos. Como, por exemplo, matar, adulterar, cobiçar ou falso testemunho. Todavia, existe uma série de pecados comportamentais que são tão graves quanto os pecados dos 10 mandamentos citados. São conhecidos como pecados capitais. Está entre aspas, porque são conhecidos, foram ditos por concílios. Determinaram os pecados, 7 pecados capitais: a inveja, a soberba, a lascívia, vaidade, fofoca, mentira. Às vezes a gente pensa que só é muito desagradável a Deus quando a gente fere os 10 mandamentos. Mas a inveja também é pecado. A soberba também é pecado. A lascívia também é pecado. A vaidade, de forma muito acentuada, também é pecado. A fofoca e a mentira são pecados. E a murmuração enquadra-se nesse rol de pecados comportamentais, os quais devem, obviamente, serem evitados pelo cristão. Então, a murmuração, a todo tempo e a todo custo, deve ser evitada por nós. Quem pode dizer amém? Muitas vezes temos vontade de murmurar. Muitas vezes temos desejo de murmurar. Quando as coisas não estão indo como a gente projetou. Quando as coisas não estão indo como a gente planejou. Nós estamos passando por um vale. Estamos enfrentando o deserto. Estamos passando por provações. Qual é o desejo que vem em nossa boca, irmãos? Fala a verdade, gente. É murmurar, sim ou não? Nós somos falhos, somos fracos e somos pecadores. Mas quando nós vencemos a nossa natureza, quando nós vencemos a nossa vontade humana e temos tudo para reclamar e murmurar, mas em vez de reclamar, em vez de murmurar, nós escolhemos adorar a Deus. Isso, meus amados irmãos, isso é agradável aos olhos do Senhor. E Deus se agrada com essa postura. Quando você tem tudo para reclamar, tudo para murmurar, mas você escolhe adorar, agradecer e exaltar a Deus. A exemplo de Jó. Jó tinha tudo para murmurar, tinha ou não tinha? Perdeu todo o seu dinheiro, perdeu seus filhos, perdeu a sua moral, perdeu a sua honra, perdeu a sua saúde. Jó tinha todos os motivos para murmurar. E a própria esposa, eu acredito que até por um cuidado, porque não sei se você já teve essa experiência de ver alguém sofrendo tanto numa cama, sofrendo tanto, que você disse assim: oh Deus, é melhor que o Senhor leve. Quem já teve essa experiência? Não é porque você é ruim, não, é por amor, né, irmãos? Porque já pensou uma pessoa viver sofrendo na cama, né? Isso é muito triste, né? E Jó nem cama tinha para sofrer. Jó sofria, como ele diz, nas ruas, não tinha nem onde morar. O sofrimento de Jó era tão grande que ele pegava telhas para se coçar, ele não tinha forças. A gente estudou aqui semana passada sobre a força que Jó não tinha, né? Jó não tinha mais força nenhuma. Ele estava basicamente deitado no meio da rua. Ninguém queria cuidar dele porque as suas chagas eram
terríveis. E então Jó, talvez por amor e cuidado, a sua esposa disse: amaldiçoa ao teu Deus, Jó, ou pede a Deus e morre. Traduções melhores vão dizer que o texto, na verdade, a esposa está dizendo para ele: Jó, pede a Deus a morte, entrega a tua vida na mão de Deus. Mas a Bíblia diz que a cada notícia ruim que vinha até Jó, o que ele fazia? Ele adorava ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui está o segredo para você vencer as lutas e as batalhas da vida. A cada notícia ruim ou cada momento difícil que você estiver passando na sua vida, em vez de reclamar, adora. Quem pode dizer amém? Vamos aqui no nosso estudo, o desenvolvimento do estudo. Vamos aprender essa manhã significado. Significado da palavra, né? O dicionário informa que murmuração é maledicência, reclamação, queixa, rumor inflamado, um falatório depreciativo. Olha o que é murmuração, pessoal, ó. Maledicência, reclamação, queixa, rumor infundado, né? Um falatório depreciativo. Tá vendo aí, pessoal? Olha só que coisa tremenda, né? Em síntese, murmuração é dizer que você não está contente com o que está acontecendo. Sabe o que me chama a atenção em Jó? Porque quem foi que causou todo o sofrimento na vida de Jó? Quem foi, pessoal? Foi o diabo, não foi? Concordamos unanimemente que foi o diabo, sim ou não? Só que você vai ver Jó dizendo assim: o diabo tomou, o diabo levou. Jó era tão inteligente que até a prova dele, ele não deu glória para o diabo. Ele falou assim, ó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó está dizendo? Nenhuma glória eu dou para o diabo, toda a glória é para Deus, toda a honra é para Deus, e todo louvor é de Deus. Diga amém essa manhã. Olha que coisa tremenda. Vamos aqui para o segundo tópico. Aqui, a síndrome da insatisfação crônica. Aqui quero lhes apresentar uma definição que não está no Google. Se você fizer essa pesquisa, não vai encontrar. Não está nos livros ou dicionários. Mas que eu estou propondo para fins desse estudo. Como eu disse no começo do estudo. A síndrome da insatisfação crônica. Há pessoas que nunca ficam satisfeitas com o que possuem. Você conhece alguém que nunca está satisfeita com o que possui? Quem conhece alguém assim? Não é? Nunca está satisfeita. E essa insatisfação leva a pessoa a sempre ter um vazio. Uma necessidade de querer o quê? Mais. Sim ou não, pessoal? Vamos lá, ó. Se são ricas, querem mais dinheiro. Quem conhece alguém que tem dinheiro, mas não está satisfeito, quer mais dinheiro? Quem conhece? Né? São vários exemplos. Por exemplo, existem pessoas, irmãos, com muito dinheiro para aproveitar a vida, com muito dinheiro para fazer a obra de Deus, para congregar. Pessoas que são cristãs, que o dinheiro que já ganhou já daria para parar de trabalhar, viver de rendas, de rendimentos, e dizer assim: agora eu vou me dedicar à obra de Deus. Mas a busca por ter mais dinheiro não deixa essa pessoa descansar. E obviamente que não é errado você buscar ter dinheiro, mas se Deus abençoar você e você chegar a um nível que você não precisa mais trabalhar, você chegou a um nível financeiramente que você diz assim: ó, para mim aqui o que eu ganho só de renda, de lucro, já está bom demais. Ó, alguém tomou posse aí essa manhã. Glória a Deus. Mas aí você está insatisfeito. Por exemplo, você tem lá uma renda de... Quanto que daria para você viver bem todo mês? 10 mil? 20 mil? Pronto, vamos supor que Deus te abençoe com aquilo que você viveria tranquilo. Mas aí a vontade de buscar mais, né? A insatisfação vai levar essa pessoa o quê? A buscar mais, né? Não é assim? E quantas pessoas chegam ao final da vida, irmãos,
e não aproveitou a vida. Por quê? O desejo de buscar mais, a insatisfação. Você conhece alguém que partiu dessa terra cheio do dinheiro, mas não aproveitou nada do que ganhou? Quem conhece aí alguém que aconteceu isso? Sim ou não, meus irmãos? Poderia ter aproveitado a vida. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele ganhou um dinheiro na Loto, Mega Sena, não sei como é que chama, Loto, Mega Sena, alguma coisa assim. Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Ele pegou esse dinheiro e começou a emprestar dinheiro a juros, e ele conseguiu transformar esse dinheiro que ele ganhou em 100 vezes mais. Ele estava muito rico. Só que, irmãos, sabe como é que ele andava? Ele andava numa moto toda veinha. Ele fazia frete e continuou fazendo frete. No caminhãozinho, ele não botava ninguém para ajudar ele. Ele pegava peso, ele mesmo fazia tudo. E ele era amigo de meu pai. E aí meu pai falava assim com ele: rapaz, tira uns dias para você viajar com sua família. Ele: não. O nome do meu pai é Paulo. Ele falou assim: não, Paulo, você só quer saber de lazer, mas eu não, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Nesse negócio de emprestar dinheiro a juro, o que acontece? Ele tinha uns 55 anos a 60 anos, essa média. Em uma dessas transações, ele emprestou muito dinheiro, emprestava muito dinheiro. Como ele ganhou muito dinheiro, emprestava muito dinheiro. Lá tiraram a vida dele, irmãos, antes dos seus 60 anos. Sabe o que aconteceu? Primeira coisa, o filho dele pegou e comprou um carro daquele top das galáxias. A esposa comprou uma casa muito bacana. E a família começou a gastar o dinheiro. Está errado? Não. Ele que não fez o quê? Não aproveitou para quê? Para viver a vida, sim ou não? Porque ele queria o quê? Mais e mais. Isso é o quê? A insatisfação levou ele a estar buscando ainda mais. Sim ou não, meus irmãos? E eu sei que você também conhece pessoas que viveram a vida inteira, chegaram ao final da vida e não aproveitaram nada da vida, porque a insatisfação e o desejo de ter mais dinheiro não deixou essas pessoas viverem, aproveitarem a vida. Falo de forma saudável, de forma abençoada, tá bom, meus irmãos? Se são poderosas, querem ter mais poder. Quantas pessoas são poderosas, mas não estão satisfeitas? Elas querem mais poder, Elas querem dominar, elas querem mandar. O problema é o poder. Existem pessoas que a questão dela não é mais dinheiro. A briga dela é por poder. Sim ou não? Já tem muito dinheiro. Vamos ver o exemplo dos políticos, por exemplo. Já tem muito dinheiro, mas a briga é o quê? Poder. Querem ter poder e querem mais, e querem mais, e querem mais, e querem mais. Sim ou não, meus irmãos? Isso é insatisfação. E dessa síndrome surgem toda a série de pecados. Tem tudo de bom, mas estão insatisfeitos e cobiçam. Tem dinheiro, mas estão insatisfeitos e roubam. Tem cônjuges, mas estão insatisfeitos e adulteram. Tem pais, mas não estão insatisfeitos e desonram os seus pais. Tem insatisfação pessoais, matam. A murmuração é o mal que advém da síndrome da insatisfação crônica. Na vida social, por exemplo, tem carro, mas reclama do carro. Esse carro é beberrão, é pouco potente. Sim ou não? Tem gente que tem um carro e murmura do carro, Não presta, é beberrão. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que não tem assim. Se Deus tirar esse carro da tua mão, não vai ficar pior? Tem casa, mas reclama que a casa é pequena, o IPTU é caro, que tem que limpar a casa, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Isso é verdade ou não é, irmãos? Tem comida, mas reclama da comida. Ô mãe, camarão de novo? Não, eu fui aqui ao extremo, gente? Porque assim, pessoal, quem já passou... deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe por que eu gosto de ficar no monte?
Porque às vezes a gente tem que ir para o escuro, para quando voltar para a claridade, dar valor à claridade, sim ou não? Lá no monte a gente bebe água de chuva. Choveu, a gente não tem aquelas pocinhas assim que enche de água. Porque não dá para a gente levar tanta água. A gente levou 20 litros, mas acaba ligeiro. A gente bebe água de chuva. As panelas que a gente faz depois que entrega o jejum, a gente faz um negocinho lá, né, para comer. As panelas a gente esconde lá no mato. Aí tem que lavar aquela panela suja, né, come comida suja, bebe água suja, dorme no chão, na rocha, não tem onde dormir, passa frio, passa fome, não tem conforto, não tem nenhum conforto no monte. Eu gosto de ficar pelo menos 3 vezes no ano, sabe para quê? Para dar valor. Aí a gente, quando volta para casa, dá valor ao teto que tem, à casa que tem, né? A água limpa que tem, dá valor ao lençol que tem para dormir, a cama que tem para deitar, né, irmãos? Ao conforto, mesmo que seja pouco, mas valoriza. A gente sai com docas, né, missionário Nélia? Nas ruas, esse ano aí, vamos voltar de novo, né? Ano passado a gente fez, acho que umas 3 ações, né? 3 ações nas ruas. Por sinal, você que está aqui, está convidado também a ir com a gente, quando a gente for, né? Irmã Kelly, irmã Rosa também foi, não foi, irmã Kelly? Rosa. Então a gente vê a forma que as pessoas vivem, né? Famílias inteiras ali, a gente encontrou ali uma família, não, famílias, não foi? Famílias deitando, né? Com criança de colo, deitando, sabe, sem ter onde dormir direito, o que comer direito, irmãos. Então, olha, e às vezes a gente tem tudo em casa, não é verdade? E reclama, uma comidinha quente, às vezes pode não ter, como diz o paulista, a mistura, né? Não tem a mistura ali, mas você está se alimentando, irmãos. Sabe o que é isso, no monte mesmo, sabe o que eu estava com mais vontade de comer no monte? Um ovo frito. Não tinha como comer um ovo frito, foi. Aí eu peguei, fui andando no monte lá, né? O pastor ficou aqui, eu fui vasculhando o monte. Aí eu achei, sabe o quê? Um pacote de cuscuz. Foi, rapaz. Aí eu peguei o pacote de cuscuz, levei, o pastor ficou todo alegre. Eita glória! Um pacote de cuscuz. Eu achei o pacote de cuscuz no monte. Aí a gente fez um pouquinho de cuscuz lá, demos um jeito e a gente comeu aquele cuscuz para a glória de Deus. Hã? Faltou o ovo, é verdade. Então, às vezes a gente tem tanto ovo que você acha tão enjoada de comer ovo, né, irmãos? E tem gente que querendo comer um ovinho daquele ali, não tem como, verdade ou não é? Às vezes você está comendo uma picanha argentina, um cupim grill, né? E está reclamando. Ah, de novo, está comendo camarão. Mãe, não aguento mais comer camarão nessa casa, né? Então agradece a Deus. Você conhece alguém que reclama? Quem conhece alguém que reclama pelo que come? Conhece, Clé? Vou falar com o Clé ali. Leva ali, missionário Jezreel, Praça Viva. Olha o nome do homem, Jezreel. Rapaz, quem deu esse nome a ele foi inteligente, foi ou não foi? Foi ou não foi? A paz, bispo. Paz, Clé. Eu acho que hoje eu murmurei. Foi, Clé. Deixa eu te falar. Existem certas camisas que não podem ser lavadas com qualquer sabão. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. Então, lá tinha um sabão que mancha as camisas. Aí meu marido estava tomando café, eu falei, aí ia lavar as camisas, eu falei assim, eu não gosto de lavar roupa com essa camisa, porque esse sabão mancha. Aí ele falou assim, você está murmurando. Mas eu acho que murmuração é quando você não pode comprar. Verdade, se você pode, Você tá claro. entendendo? Aí eu falei assim, eu olhei para o céu e falei assim, meu Senhor, que nada eu vinha ter falta. Sim. Eu falei assim, aí ele falou assim, você não sabe nem o que você está pedindo a Deus. Aí eu falei assim, a Bíblia diz que eu comerei do melhor da terra. Então, se Deus fala isso para mim, eu vou ter o melhor, porque eu creio nessa palavra. Exatamente, diferente é você poder ter o melhor e você escolher ter o Aí, pior, por um né? exemplo, poderia sim comprar um sabão melhor. Sim. Aí eu acho que eu murmurei, né, bispo? Sei lá, eu fiz, meu Deus, eu estou ouvindo essa palavra aqui agora, eu digo, Jesus, então eu murmurei.
Mas aí, no seu caso, é bom você falar porque você está tirando dúvidas, né? Isso é muito importante para a gente. Isso, eu falei assim, Talvez a dúvida como... de Cleia seja a dúvida dos irmãos. Bom, se eu estou com vontade de chegar assim meio-dia e comer uma picanha argentina, né? Eu tenho condições de comprar. Um exemplo. O picanha argentina, 1 quilo deve ser uns R$300. Hoje eu não tenho condição de comprar. Estou citando aqui um exemplo, né, irmão? Né? Dá R$300 no quilo de carne, tem que ter muito dinheiro, né? Então, eu tenho condição de comprar uma picanha argentina. Mas vai lá que eu tenha e eu escolho comprar o quê? Fala aí. Carne... Frango assado... Não, é uma carne de terceira, né? De segunda, né? Porque eu sou avarento. Aí eu estou certo ou estou errado? Eu estou errado. Se eu posso comer o melhor, né, Cleia? Como Cleia falou, se eu posso usar o melhor sabão. Mas aqui, se a pessoa não pode, e aquilo que a pessoa tem, né, no momento, então ela, mesmo no pouco, ela vai agradecer. Igual eu vi um testemunho de um pastor uma vez, e ele conta que no Natal, ele, a esposa e o filho, eles tinham 3 ovos para comer. 3 ovos. No Natal, na noite de Natal. Então eles cozinharam os 3 ovos. E ele falou assim: pai, eu te agradeço pelos 3 ovos que tem aqui. Mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu não estou reclamando nem murmurando, mas eu te peço, mude a minha situação e abençoe a minha família e que nunca mais aconteça isso da minha casa. Ele está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Ele primeiro fez o quê? Agradeceu a Deus, não murmurou, mas ele pediu a Deus que mudasse aquela situação. Entendeu, Cleia? Entendi. Então, eu não murmurei. Eu acredito que não. Com base bíblica, você não murmurou. Porque você, no caso, que tem... E o pior, bispo, o pior que eu não vou dizer que é o melhor. O pior que se a pessoa achou que eu murmurei, essa murmuração, se eu pequei, assim, digo, meu Deus, então, não é minhas camisas. Claro, porque você quer fazer o melhor e você tem condição de fazer o melhor. E não era para mim, né? Então, isso não é murmuração. Mas muito bom essa colocação de Cleia para que a gente venha esclarecer. Né, meus amados irmãos? Às vezes fica alguma dúvida, né? Então, se você pode ter o melhor, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, comer o melhor, coma o melhor. Mas tem gente que mesmo comendo o melhor, ainda murmura. Por isso que eu tenho o exemplo do camarão. Sim ou não? Né, pessoal? Por exemplo, tem uma tia, não vou citar o nome, creio que ela não está me ouvindo, Deus ajude. Mas a minha tia reclama de tudo. A gente foi almoçar um dia, um dos melhores restaurantes de Feira de Santana. Aí ela falou assim: esse camarão tá ruim. Foi, cara, camarão pistola desse tamanho assim, ó. Aí depois ela falou assim: esse bacalhau não tá legal. Está assim, sabe? A picanha tá salgada demais. O cupim tá mal assado. Então a pessoa reclama de tudo, pessoal. Isso não é só no momento não, é da vida dela. Eu aprendi uma coisa, irmão, para mim tudo tá bom. Eu agradeço a Deus por tudo. Quem pode dar glória a Deus essa manhã? Então é isso. Você conhece alguém que tem tudo do bom e do melhor e mesmo assim reclama? Conhece? Quem conhece alguém aí que tem tudo bom e do melhor? Tá vendo aí? E mesmo assim reclama, tá vendo? Vamos aqui prosseguir no nosso estudo. Na vida religiosa. E você, meu ouvinte da rádio aí, conhece alguém que tem tudo do bom e do melhor e ainda assim reclama? Né? Na vida religiosa, se a mensagem é longa, o pregador é chato e prolixo. Né? Conhece alguém que reclama do pregador? Que pregador chato, prega demais, redundante demais. Vixe, que não vai logo direto ao ponto. Se a mensagem é curta, o pregador é preguiçoso e raso. Se o pastor centraliza a mensagem, pastor centralizador. Se o pastor delega as mensagens, pastor preguiçoso. Se não tem ar-condicionado, igreja sem estrutura. Se tem ar-condicionado, vixe que igreja gelada. Se a igreja é avivada, a meninice. Se a igreja é mais contida, a igreja é fria. Se o pastor o pastor disciplina, é grosso e rigoroso. Se o pastor não disciplina, é bonachão
e liberal. Sim ou não? Não tem isso, a reclamação na igreja? O culto é uma bênção, Deus operou, Deus trabalhou, Deus falou, foi uma maravilha. Mas a pessoa encontrou um ponto negativo para quê? Para murmurar, sim ou não, irmãos? Né? Tem pessoas que quando o culto dá pouca gente reclama, mas quando dá muita gente reclama também, sim ou não? Ah, a igreja hoje não vem ninguém, ó, rapaz, a igreja hoje vem muita gente. Então reclama de quê? De tudo, murmura por tudo. Por exemplo, eu não estou falando aqui que a gente não tem que buscar melhorias, sempre melhorias, mas antes da melhoria vem o quê? O agradecimento. Senhor, eu agradeço pelo que eu tenho, né? Mas nós vamos continuar buscando melhorias para a glória do teu santo nome. Amém, meus irmãos? Agradecer, se o pastor precisa de melhorias, amém, mas agradece pelo pastor que tem, né? Se as ovelhas precisam melhorar, amém, mas agradece pelas ovelhas que tem. Não é verdade, meus irmãos? Se os filhos precisam melhorar, busque a melhoria, mas agradece pelos filhos que tem, porque se perdê-los, fica pior, fica ou não fica, gente? Se a igreja perde o pastor, as ovelhas ficam dispersas, e se o pastor perde as ovelhas, não existe pastor sem ovelhas. E se o filho perde o pai porque reclama do pai, fica pior. Se o pai perde os filhos porque perde os filhos, ficam pior. Se aquele que reclama do emprego perde o emprego, vai ficar pior ainda. Então, sempre em primeiro lugar é agradecer, mesmo que você busque a melhoria, e deve buscar a melhoria, mas agradecer a Deus pelo que você tem. Quem está entendendo a diferença, diga glória a Deus. Porque o murmurador, ele não busca a melhoria. O murmurador, ele está vendo que a coisa está errada, mas ele só faz o quê? Murmurar. Por exemplo, um tempo atrás, tinha uma obreira aqui na igreja aqui, que ela reclamava de tudo. Ela não está hoje mais aqui não, mas ela reclamava de tudo. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: Bispo Paulo, rapaz, na igreja aqui não tem um retiro, não tem um negócio, não tem nada, que coisa errada. Aí eu falei assim para ela na reunião: pronto, a partir de hoje a senhora está responsável para fazer o retiro. Aí ela: eu mesmo não, estou fora. Ó, você está entendendo como é o murmurador? Por exemplo, o contrário do murmurador, ele vê que essa chave aqui está errada, por exemplo. Aí ele vai lá e providencia. Esse é o contrário do murmurador, o que busca a melhoria. Ele vai lá e tira a chave do lugar e providencia botar no lugar. Só que o murmurador não faz isso. O murmurador fica só o quê? Reclamando. Ah, para isso, como é que bota a chave aqui, coisa errada. Para isso, rapaz, como é que pode isso? Não, está errado, rapaz, não faz esse negócio desse não. É ou não é? A pessoa está com um carro que não agrada a ele, mas ele está só murmurando, reclamando, não faz nada para mudar. Mas o contrário do murmurador, que é o que tem gratidão, ele fala assim: obrigado por esse carro que eu tenho, mas eu vou lutar para me trocar de automóvel, né? Eu vou trabalhar, vou entrar no consórcio, vou pagar uma prestação, fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então o que é grato, por que ele muda de vida? Porque o que é grato, ele não fica reclamando, ele agradece e parte para a mudança. Amém, irmãos? Então quando eu digo na área espiritual, obviamente se o pastor não prega bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que agradecer a Deus pelo chamado e buscar o quê? A melhoria, sim ou não? É a melhoria. Se as ovelhas, por exemplo, não estão satisfeitas com o comportamento do pastor, deve agradecer a Deus pelo pastor que tem, orar por ele, se possível, se tiver proximidade, se o pastor for aberto ao diálogo, aconselhá-lo, porque você está buscando o quê? Uma melhoria. Se o pastor não está satisfeito com as ovelhas que tem, não deve murmurar e reclamar, mas deve fazer o quê? Agradecer a Deus pelas ovelhas que tem e buscar a melhoria, sim ou não? Mesma coisa o pai não está satisfeito com o comportamento do filho, não é ficar só reclamando, mas agradecer a Deus pelos filhos que tem, sim ou não, irmãos? E buscar a melhoria, orientar, orar, conversar, dialogar, pedir a Deus que transforme aquela situação. Não ficar reclamando o tempo todo. Amém, irmãos? Porque o que reclama, até o pouco que tem, ele será o quê? Tirado, tomado. Mas ao que agradece, Deus acrescentará. Você pode dizer glória a Deus essa manhã? Quem está pegando essa palavra, diga amém. De olho no seu estudo, vamos abordar aqui a murmuração na vida em geral. Se está tendo sol, reclama do calor. Conhece alguém que é assim? Se está o dia encoberto, reclama do frio. Se está desempregado, reclama que não tem dinheiro. Se está empregado, reclama que está cansado. Se lhe dão tarefas,
reclama que está sobrecarregado. Se não lhe dão tarefas, reclama que está encostado. Há pessoas negativas que veem dificuldade em tudo. Pessoas tipo aquelas hiena dos desenhos animados. Quem lembra desse desenho animado? Ó dia, ó sol, ó azar. Quem lembra desse desenho aí? Não é? Só os mais antigos lembram, eu não lembro desse desenho, obviamente. Não é? Tinha, né? É porque a gente vai vendo no estudo e vai colocando, né? Ó dia, ó sol, ó azar, né? Reclamava de tudo a criatura. Era ou não era, pessoal? Tu tem gente que é assim, sim ou não? Quem conhece o murmurador aqui, levanta a mão. Quero saber se você conhece o murmurador. Olha aí, todo mundo conhece o murmurador. Isso desagrada a Deus, pois é como se o murmurador estivesse falando. Deus não caprichou, Deus errou. Romanos 9, 19, verso 20. Deus não é justo, Deus não me ama, Deus não existe. O murmurador está reclamando de quem? De Deus. Vamos ver em Romanos capítulo 9, verso 19 e 20. Romanos capítulo 9. Exatamente. Romanos capítulo 19. Alguém quer fazer essa leitura para a gente, por favor? Obrigado, Rosa, vai ler? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, que por que me fizeste assim? Verso 20. Você leu o 20, não foi? 19 diz assim: dir-me-ás então, por que se queixas ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que o formou? Por que me fizeste assim? Olha aí. Está vendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que o homem se queixa? Por que o homem reclama? É verdade ou não é? Porventura, a criação vai contender com o Criador? Não tem como, né, pessoal? Casos de murmuração na Bíblia. Estudos demonstram que a murmuração e seus derivados aparecem na Bíblia 40 vezes. Olha aí. E o número 40 na Bíblia é o número de provas. Falando de uma forma espiritual, o que eu entendo aqui? Observe que todas as provações duraram 40 dias, ou 40 anos, ou 40 meses. Porque número 40 é número de prova na Bíblia. Eu entendo que todas as vezes que a pessoa murmura, ela está entrando em um processo de provações. Então isso é muito importante e devemos atentar-nos para isso. Sim ou não, meus irmãos? Para que não caiamos no laço da murmuração. Estudos demonstram, já li. Vamos a alguns exemplos na Bíblia. Os 12 espias, Números 14, verso 1 e 2. Livro de Números, capítulo 14, verso 1, verso 2. Por gentileza, você que me ouve também pela rádio, número de Números. Espera aí. Números, quem encontrar, pode fazer a leitura. Começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Amém. Até aí tá bom, Cleia. Então olha só,
Deus prometeu ao povo a terra da promessa, né? A terra que mana leite e mel. E Deus tirou o povo do Egito com sinais e prodígios. Mas quando o povo estava próximo a entrar na terra, Deus direciona Moisés a enviar 12 espias. E os espias vão observar a terra. Só que os espias retornam com a notícia. Quando os espias retornam com a notícia, eles trazem consigo provas da evidência, provas físicas, que a terra era boa. Diz a Bíblia que esses homens trazem cachos de uvas, que eram carregados por 2 homens. Imagine você, eu, por exemplo, que gosto muito de uva, eu ia me deleitar nessa terra prometida. Se eu pegasse uma uva deste tamanho, irmão, eu ia gostar demais. Sim ou não? Quem gosta de uva aí, diga amém. Então veja, que o ápice das melhores frutas que haviam naquela época, porque a uva se produzia o quê? O vinho. E o vinho era cultural, importantíssimo em Israel. Então as uvas eram, o cacho de uvas, um homem não carregava. Colocaram um tronco no meio, a uva, e um colocava no ombro, outro colocava no ombro. E chegaram com provas evidenciais das frutas, do que produzia, do mel, do leite, da uva, de tudo, que a terra era tão boa, que produziam coisas maravilhosas. Só que para entrar na terra, era muito perigoso, porque a terra tinha o quê? Gigantes, homens, que nasceram para a guerra, homens de batalha, homens de peleja, homens que eram chamados de gigantes. E quando os espias viram a terra era boa, a promessa de Deus, Deus falou, e Deus sempre será verdadeiro, então não era mentira de Deus. Só que tinha dificuldade, tinha luta, a terra era excelente. Só que o povo de Deus, quando viu aquela situação, eles não falaram da benevolência da terra. Os 10 espias falaram somente das lutas, das provas, das dificuldades, das batalhas e das pelejas. E quando eles pintaram o cenário de horror, o cenário dos gigantes, quando eles pintaram o cenário que homens de guerra, que homens perigosos, que seria difícil, que até luta, eu acredito que usaram até o termo impossível, vai ser impossível. Então o povo começou a chorar e a murmurar. E o povo começou a dizer: por que Deus não deixou a gente morrer lá no Egito? Por que Deus não deixou morrer no deserto? Deus nos trouxe aqui para perder o quê? Tempo. E no meio daquele povo chorando e se lamentando, Josué e Caleb se levantou e disse: calma, pessoal, eu sei que tem gigante, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter prova, vai ter dificuldade, mas Deus está conosco. Ele prometeu, e com Deus nós vamos vencer a luta, com Deus nós vamos vencer a dificuldade, com Deus nós vamos vencer as provações, com Deus vai dar tudo certo em nome de Jesus. E mais, vocês estão falando da luta, da prova, da dificuldade, mas a terra produz uvas grandiosas, a terra é boa e tudo que planta dá, a terra é maravilhosa. Quem pode dizer amém aqui essa manhã? Então fica, olha aqui, pessoal, o murmurador, ele só olha para quê? Para a dificuldade. Só que o contrário do murmurador é o grato. O grato não olha só para a dificuldade, ele olha para onde? Para a benevolência, para o que ele vai alcançar. O murmurador é assim, ó, tem que fazer uma faculdade de 5 anos. Aí o murmurador diz assim: 5 anos estudando? Ou nada. Só que o grato, ele não olha os 5 anos, ele olha depois, que vai alcançar, né? O murmurador, quando vai fazer uma dieta, ele fica assim: tu é doido? Todo dia comer isso aqui, sai fora. Quero saber desse negócio não. Né? Tu é maluco? Fica 1 ano. Uma pessoa me perguntou assim: vem cá, bispo, quanto tempo eu demoro para emagrecer uns 30 quilos, 30, 40 quilos? Eu falei assim: 1 ano. Isso aí foi eu que perguntei. Ô, rapaz, não era para falar não. Falou comigo. Aí eu falei assim: 1 ano. Aí ele falou assim: rapaz, 1 ano é muito tempo. Eu falei assim: se tu não morrer
Um ano não vai passar da mesma forma? Como é que tu quer estar daqui um ano? Sim ou não, pessoal? Se a gente pensar assim, ó, se você não morrer, 5 anos passa ou não passa? Se você, irmão, 5 anos é assim, ó, e você fez o quê? Às vezes não fez nada, sim ou não? Porque ficou só reclamando. Mas o grato, ele não olha somente as lutas, né? As batalhas, as pelejas. Ele olha o que ele vai alcançar quando ele chegar na terra prometida. Diga glória a Deus. O murmurador não permanece na fé. Desiste, porque diz assim: rapaz, ser crente é difícil, viu? Não é não? Ser crente é difícil, ser crente é uma luta, ser crente é uma batalha, ser crente... Que nada, eu não quero isso para a minha vida não. Oxe, não é para mim. Só que ele não está olhando os benefícios que ele vai ter na terra e na glória em nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Quem pode dizer amém essa manhã? Vamos continuar de Bíblia. E a murmuração atrasou em 40 anos. Números, precisa você abrir, 14, 33 e 34. Então, veja o que a murmuração fez. Atrasou em 40 anos a entrada do povo na terra prometida. E daquele povo, só entrou 2, quem? Caleb e Josué. Só os que não murmuraram. O que é que eu aprendo aqui essa manhã? Se eu quero alcançar algo na minha vida, eu tenho que aprender a não murmurar. Eu tenho que aprender a agradecer e continuar na minha caminhada, porque eu creio que Deus vai me dar vitória. Quem pode dizer aqui amém essa manhã? De olho no seu estudo, devido à murmuração, toda aquela geração padeceu no deserto. Como dizem Números 14, 26 e 32. Vamos ver em Salmos 106, 24 e 26. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 106. Livro dos Salmos, capítulo 106, versos 24 e verso 26. Ao 26, 24 ao 26. Farei a leitura para os amados irmãos. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles para os derrubar. Aonde? Olha o que eu aprendo aqui essa manhã. A murmuração era aonde a murmuração? Nas casas deles, né? Tem gente, dentro de casa, nas suas tendas. E eles murmuraram contra quem? Contra Deus, contra Moisés, né, irmãos? Não aceite murmuradores na sua casa. Tem gente que vai para dentro da sua casa para murmurar, né? Murmurar de Deus, do pastor, da igreja, disso, daquilo. Não aceite, né? Porque eles murmuraram aonde? Nas suas casas. Isso foi desagradável a Deus. Vamos, missionário Jezreel. Temos ouvinte aí? Temos. Tem um testemunho aqui de uma irmã. Ela diz assim: ontem eu comentei com o bispo Paulo, eu tinha que fazer 2 coisas, porém o meu dinheiro estava pouco. Aí eu falei: Senhor, eu te agradeço pelo pouco. Aí ela colocou: irmão, minutos depois fui sacar um dinheiro, quando olhei tinha um valor alto na minha conta. Até agora não sei como aquele valor foi parar na minha conta, mas antes eu agradeci pelo pouco e Deus multiplicou. Fabiane. Amém. Por sinal, ela é patrocinadora da rádio e me mandou esse testemunho. Eu falei: olha, irmã, manda um testemunho para a gente aí, né? Glória a Deus, escreve aí, porque eu tenho orado por todos os nossos patrocinadores, para Deus recompensar vocês 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso aí é prova evidencial que Deus honra os patrocinadores. Diga glória a Deus essa manhã. Então a irmã, ela fez o quê? Ela reclamou? Não. Ela fez o quê? Agradeceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 16, versos 2 e verso 3. Livro do Êxodo, capítulo 16. Livro do Êxodo,
capítulo 16, verso 2. Alguém pode fazer essa leitura para nós, por favor? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Olha que coisa, pessoal. Isso é de arrepiar, viu? Né? Faltou pão, mas eles preferiam viver uma vida de escravidão, uma vida miserável, né? Sendo maltratado, humilhado, mas ter aquele negocinho ali que eles tinham regrado, né? Porque Faraó dava comida, tirava comida e controlava a ração, como era dito, né? Para os escravos, controlava a ração. Então Deus tirou eles, só que haveria um momento de prova. Então a gente tem que ter cuidado com o momento da provação, porque a gente pensa que a gente vai vir para a casa de Deus e que do dia para a noite nossa vida vai o quê? Mudar. Só que o período do deserto era um processo de adaptação. Porque 400 anos é uma geração, sim ou não? Vamos ver, o Brasil tem 550 anos, se me fala a memória, né? 500 e poucos anos, não é isso? 500 e poucos anos. Então 400 anos, uma geração. Então, como é que muda a mentalidade desse povo de um dia para a noite? Muda? Você vê que quando Moisés subiu para ficar no monte, o povo fez um bezerro de ouro. A mentalidade do povo era idólatra, o povo não estava ainda entendendo o que era servir a Deus. Então Deus precisava trabalhar na mente deles. E o deserto era o período de adaptação. Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro eles estavam no escuro, para depois vir para a luz, né? Então primeiro no deserto, para depois a terra prometida. E devemos ter cuidado nos momentos que nós estamos no deserto. Porque antes, pega essa revelação aqui, ó. Antes de Deus nos dar a terra prometida, primeiro a gente vai passar pelo deserto. E quando a gente murmura no deserto, o que é que a gente faz? Atrasa a bênção. E eles atrasaram quantos anos? 40. Quem está entendendo? Então toda vez que eu reclamo, eu atraso a minha bênção. Quem está entendendo, irmãos? Deus está falando com alguém essa manhã, ou aqui. O irmão Ed, vamos falar. Fale aí, homem de Deus. Paz, bispo. Paz. Até para edificar o Senhor. Eu tenho 2 anos da minha vida que eu perdi praticamente tudo. Olha aí. Eu perdi casa, tinha uma vida financeira estável, tenho um carro considerado bom, Sim. que tem 1 ano que não sai da oficina. Meu Deus. Vivendo um período de prova. E Deus falou aqui comigo nessa manhã Glória. que esse período, esse deserto, a provação é sinônimo de trajetória. Glória a Deus. Verdade. É só o percurso para a gente chegar no local de êxito. Aleluia. Minha família pergunta como tu tá de pé? Porque eu venho de uma família que tem pessoas com uma situação financeira boa. Sim. E ver você ter tudo e chegar praticamente não ter nada. E ontem eu estava com minha família e falei assim: o Senhor tem me sustentado, Ele está me lapidando para me entregar coisas maiores. É isso mesmo. E nem sempre na vida material é o local de êxito para a nossa vida. Forte. E talvez se eu continuasse tendo tudo, eu não estava aqui hoje clamando e adorando ao Senhor. Aleluia. Amém? Aplauda Jesus aí por esse testemunho abençoado. Deus abençoe, irmão de Carlos. E é isso aí, pessoal. Quando a gente estiver nesse período de deserto, a gente tem que fazer o quê? Agradecer. Fui para o monte, eu estava lembrando com o pastor Val, né? Quantas vezes eu fui para o pé de terra de ônibus. Irmão, ir para o pé de serra de ônibus é prova, viu? Pegava o ônibus ali na praça do... Como é o nome daquela praça ali, meu Deus? Não, nordestino. Praça do Boiadeiro. Vaqueiro. Como? Froz da Mota, isso, irmão Ed. Tem uma praça ali, né?
Fica ali o pessoal do interior e tal ali. E aí eu pegava o ônibus ali. E aí, meu irmão, subia o pé de serra, sem comida, sem nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Porque eu tenho 22 anos subindo ali. Aí depois descia o monte, cansado. Aí ia esperar o ônibus passar, né? E pegava o ônibus, ia para a praça. Depois da praça, tinha que voltar para casa. E muitas vezes voltava para casa andando, porque não tinha dinheiro nem pagar um ônibus. Mas por que Deus me faz lembrar essas coisas? Para mim agradecer. E nunca pensar em reclamar. Sim ou não, irmãos? Então Deus primeiro vai permitir esse deserto na nossa vida, como o irmão disse. Para que a gente venha dar valor quando a gente estiver na terra prometida. Amém? Então todo deserto que você está passando hoje é para você valorizar quando você estiver na terra prometida. Todo deserto na tua vida que você está enfrentando não é para a tua morte, é para te lapidar e te aperfeiçoar, para quando você estiver na terra prometida, você valorizar. Quer ver uma coisa? Acho que eu ouvi, foi a missionária, testemunho Nélia, a missionária Nélia contar o testemunho na rádio, de um senhor, né, que estava no balão de oxigênio. Foi a senhora que contou? Exatamente. Ela contou um testemunho. Eu vou deixar ela contar. Conta pra gente esse testemunho aí, porque se eu... ela tá com a voz, né? Tá com a voz arranhada, dá pra contar? Ela contou um testemunho muito interessante. Escute aí, ó. Teve um senhor que ele teve Covid, é esse? Sim. E aí ele precisou ser entubado, ficou vários dias no balão de oxigênio. E quando ele saiu, que finalmente teve alta, quando ele olhou a conta, ele começou a chorar. E o médico começou a tentar consolá-lo e falar a maneira dele poder pagar aquela conta. E ele disse: eu não estou chorando por conta do valor, eu tenho para pagar muito mais do que isso. Eu estou chorando que hoje eu sou um idoso e eu passei a minha vida toda tendo oxigênio de graça, sem precisar pagar um centavo por ele, e eu nunca agradeci a Deus por ter me dado esse oxigênio. E hoje que eu passei poucos dias aqui, eu estou pagando pelo que eu tive que ser ligado à máquina para respirar. Ele estava reconhecendo que ele nunca agradeceu a Deus aquilo que Deus estava dando a ele de graça. Olha que coisa tremenda, irmãos. Aplauda Jesus por esse testemunho. Veja que eu sei que a Covid-19, né? O Covid destruiu muitas vidas, mas assim, trouxe também muita reflexão, né, irmãos? Trouxe ou não trouxe? Na época as pessoas estavam confinadas, né, em casa, distanciamento social, todo aquele processo. As pessoas passaram a valorizar até o simples ato de sair de casa, né? Não é verdade? Então, respirar. Irmãos, poucas pessoas já agradeceram a Deus pelo respirar. Né, gente? Fazer assim, ó. Né? Mas quem já foi acometido por essa enfermidade e passou pela dificuldade do simples respirar, viu como é importante respirar, né, gente? Não é verdade? Então veja que nós temos muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Pode falar, irmã Márcia. Irmã Márcia quer falar. Vamos ouvir a irmã Márcia. A paz do Senhor, Bispo Paulo. Paz do Senhor, mulher de Deus. A paz do Senhor a todos os ouvintes, né, da Rádio Web Fogo e Glória, né, que está nos ouvindo, que está acompanhando, né, a mensagem. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na casa de cada um ouvinte, né? E eu, bispo, eu tenho um testemunho para contar de uma pessoa que reclamava muito e murmurava. Quem é essa pessoa? Eu. Isso é muito importante a senhora relatar esse testemunho, porque prova que a senhora está mudando, né, mulher de Deus? Isso. Bispo, quando estava no mundo, mundana, né, cega, surda, muda, né, dependendo da misericórdia de Deus para tudo, para viver, para andar, para caminhar,
né, para ir a um hospital, né, para ter uma criança sentindo dores, né, ali na mão de médico, sem saber o que ia acontecer, né, e Deus ali guardando, protegendo. E eu não sabia agradecer, bispo. Eu só sabia reclamar, murmurar, xingar, colocar a culpa nos meus filhos, na minha situação, achar pobre e coitadinha, porque a gente pensa assim. A gente conta a nossa vida para os outros, porque a gente quer ser pobre e coitada. A gente quer colocar a culpa em todo mundo, mas a gente não é culpado. Então, quando Deus chega na nossa vida de maneira sobrenatural, como Ele chegou na minha, eu passei a valorizar, bispo. Eu disse, Deus, muito obrigado, porque eu passei a maioria do meu tempo não agradecendo ao Senhor, Deus. Eu murmurava, Deus. Eu reclamava, eu não sabia te glorificar, te adorar, Deus, te exaltar, render-te graças e glória, Pai. Mas hoje eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, eu te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço pela minha casa, Senhor. Eu te agradeço até pela situação difícil que eu passo, porque isso vai me fortalecer. E o teu nome vai ser glorificado na minha vida. Glória a Deus. Né? Quando eu tive a minha última filha, que é a Melissa, bispo, eu ainda estava no mundo ignorante. Né? E aí, quando eu recebi o último diagnóstico, a médica chegou para mim e disse que eu fiz uma última ultrassom, que eu só tinha feito um exame de vários exames que eu tinha que fazer. Né? Eu já estava angustiada, atribulada, né? Desesperada. Ela chegou para mim e disse, a idade da senhora é de risco e a senhora vai ter que conversar com o médico, porque a sua filha está atravessada e ela não tem como nascer normal de jeito nenhum. Porque os 8 filhos que a senhora teve foi normal, e ele vai pensar que esse pode ser normal e a senhora pode. Ela já lançou uma palavra de maldição praticamente, né? A senhora pode morrer ali na hora. Mas eu não sabia repreender aquela palavra, mas eu chorei. Mas eu creio que Deus naquele momento disse, pronto, é agora que eu vou começar a operar na vida dela, chegou o momento. Né, bispo? Aí eu vim, saí de lá de onde eu estava, né, lá perto dos 13 Riachos, e voltei para casa. Aí quando eu cheguei, Deus colocou uma pessoa na minha vida e falou, faz uma consulta com o doutor Oficina, que ele vai te orientar, ele vai tomar conta de você, ele vai ver a tua situação. E bispo, assim foi, bispo. Eu conversei com o doutor Oficina, eu paguei apenas uma quantia, né, que era para consulta. E quando eu fui, ele falou, não se preocupe, que para mim é uma questão de honra, cuidar da senhora. A senhora vai ter a sua filha na paz de Deus. Né? E a senhora não vai pagar mais nada, eu vou cuidar da senhora, viu? A senhora vai ter sua filha, cesariana, e para honra e glória de Deus, meu bispo Paulo. Eu tive a minha filha, não tive nada, né? Eu tive a minha filha cesariana, ele cuidou de mim, Deus me honrou, né? Cuidou da minha vida, cuidou da minha filha. E para honra e glória de Deus, hoje eu estou vivo. Então, bispo, coisas que eu passei, Deus me ensinou hoje, com seu amor e seu carinho, que eu não tenho que reclamar, que eu tenho que ser grata. E hoje, bispo, eu agradeço a tudo. Mesmo numa luta, mesmo numa prova, eu agradeço a Deus e digo, Deus, me perdoa o tempo da ignorância, que eu não sabia te glorificar, te adorar e te exaltar. Mas hoje, Deus, eu te agradeço, Deus. Em cada momento da minha vida, eu quero ser grata ao Senhor. Te agradeço pela minha família. Deus faz ver, bispo, tudo o que Ele faz na nossa vida, o livramento de morte que Ele dá aos nossos filhos, a proteção do dia a dia, né? A gente sai, não sabe como é que vai ser o dia, e a gente consegue passar um dia de paz. E o melhor de tudo, que a gente consegue ter paz interior e a alegria de Cristo Jesus, mesmo em meio à luta e tribulações. E se tratando de murmurador, o murmurador ele faz com que a gente murmure também. Exatamente. E como o Senhor disse aí sobre a história de Israel, a murmuração é um atraso na vida da gente. Atrasa porque a gente murmura, nunca faz. E o tempo passa e a gente fica ali. Mas Deus tem me ensinado, para a honra e glória de Deus, que hoje eu não tenho que reclamar, mas eu tenho sim que agradecer. Vencer as barreiras da murmuração. Diga glória a Deus, irmãos. Tem um testemunho aí, missionária Nélia? Vamos ouvir um testemunho. Glória a Deus. Quem me ouve mais 10 minutos, eu caminho para o fim, viu, irmãos? Eu quero contar sobre o que foi lá em casa. Eu tive os 2 testemunhos lá em casa. Meu pai era aquela pessoa otimista, sempre agradecendo a Deus por tudo. Não era só o acordar e muito obrigado, Senhor. Era de uma maneira assim. Hoje eu adulta, eu entendo que meu pai fazia uma adoração top, como eu falo. E minha mãe era aquela que murmurava por tudo. Meu pai saía da ilha de Itaparica com 2 sacolas cheias de fruta. Tinha dificuldade do ferry-boat.
do ferry-boat lá para casa tinha uma ladeira. Quem conhece Salvador, Água de Meninos, é uma ladeira, ela tanto é longa quanto ela é bem inclinadinha. E ele, com 19 centímetros a menos de uma perna, ele era manco, ele subia com toda a dificuldade para chegar no barbalho e entregar as 2 sacolas de fruta para a gente, muito feliz de ser o fruto da mão dele. Sim. E quando ele chegava em casa, que ele colocava lá todo feliz, ele tinha uma mania de chamar minha mãe de nega, ele falava: nega, olha o que eu trouxe para tu. E ela batia o olho antes de ela falar qualquer coisa, ela falava: mas aquela está amassada. 2 sacolas. 30 frutas boas, uma amassada, ela reclamava. E aí ela olhava a amassada. A minha vida inteira foi vendo minha mãe murmurar, murmurou do casamento, murmurou dos filhos, murmurou da casa, murmurou da vida dela. O final, assim... E minha mãe era uma cristã, pelo menos. Era uma cristã. Sim. Ela tinha o desejo de trabalhar para Deus. Eu aprendi serviço, servir a casa do Senhor com os meus pais, meu pai e minha mãe. Mas mesmo minha mãe estando dentro de uma igreja, lendo Bíblia, orando, mas minha mãe não vigiava com as palavras. E palavras essas que muitas vezes trouxeram feridas no coração, no meu coração e de meus irmãos. E eu glorifico a Deus, porque a murmuração também é uma escolha, não é uma qualidade que está inerente no ser humano. Eu escolho se eu quero ou não, se eu quero usar minha boca ou não. E desde muito nova eu decidi que eu ia puxar o exemplo de meu pai, porque achava lindo aquilo. E o resultado minha mãe sempre teve uma vida raquítica. Mesmo ela não tendo mais que trabalhar fora, sendo uma princesa dentro de casa, meu pai dando tudo na mão, minha mãe teve uma vida raquítica. E meu pai, o bispo conhece parte do testemunho, meu pai prosperou na vida, chegou aonde ele queria chegar. Talvez não no topo aonde ele queria, mas meu pai realizou vários sonhos da vida dele. Entre eles, ver os filhos formados, mesmo sem condição de pagar estudo, mas ele viu os filhos formados. Glória a Deus, aplauda Jesus aí, irmãos. Porque o murmurador só faz perder, mas o que agradece só tem a acrescentar. Quem pode dizer amém? A murmuração, talvez, eu acho que eu compartilhei o estudo para os irmãos aí em texto, mas era para ter compartilhado em PDF. Aí acho que não foi todo, mas depois eu boto no grupo lá o PDF, tá bom? Para vocês acompanharem, guardarem consigo esse estudo, tá? Mas dá para vocês acompanharem aqui eu lendo. Jesus sofreu murmuração. Em João capítulo 6, verso 41 e o verso 43, vamos ver que Jesus sofreu murmuração. Coré, Datã e Abirão foram murmuradores e a terra engoliu eles. Murmuraram por causa de Josué, murmuraram contra Jesus. Judas Iscariotes foi um nato murmurador. Murmurou até mesmo quando a oferta foi entregue. Tem gente que murmura porque você oferta, tem gente que murmura porque você devolve o dízimo, tem gente que murmura porque você faz um jejum, porque você ora, porque... Sim ou não, pessoal? É porque você congrega, é ou não é? E não precisa nem relatar para os irmãos qual foi o final de Judas Iscariotes, porque todo murmurador, ele pode ser um suicida espiritual, porque ele murmura tanto, reclama tanto, que ele vai terminar parando de fazer aquilo, e se matando espiritualmente falando, parando de viver, deixando de fazer as coisas de Deus. Os males advindos da murmuração. A murmuração abre portas para o inimigo causar um problema. Olha aí, repete comigo essa manhã. A murmuração abre portas para o inimigo nos causar problemas. Murmuro contra o meu emprego, ele apresenta a demissão. Murmuro contra a minha empresa, ele apresenta a falência.
Murmuro contra a minha igreja, ele apresenta o mundo. Murmuro contra a minha vida, ele apresenta o suicídio. Via de regra, o murmurador é um ingrato. Murmurador é autodestrutivo. Murmurador torna-se um insensível espiritualmente. Judas capítulo 1, verso 16. Não precisa abrir. O murmurador é uma má influência onde está. Ó, fuja dos murmuradores. Ele é má influência. Ele é uma má influência na empresa, na família, na igreja. Porque o murmurador, ele é contaminador, sim ou não? Ele contamina, irmãos. Você está na igreja, e a igreja, você vê que a igreja é uma bênção, que Deus opera. E aí você fala com a pessoa assim: rapaz, que culto abençoado, que culto maravilhoso. Aí tem um murmurador perto de você. Aí diz assim: ó, que culto abençoado, né? Mas, rapaz, aconteceu isso e aquilo. Aí a pessoa, muitas vezes, se deixa contaminar pelo quê? Pelo murmurador. Verdade ou mentira? Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Então, como melhorar? Porque eu apresentei a você todos os pontos de vista, biblicamente falando, um pouco cientificamente falando. Agora a questão é como melhorar. Primeiro, precisamos ter uma visão positiva da nossa vida. Olha, pessoal, para melhorar a murmuração em nossa vida, precisamos ter uma visão positiva da nossa vida. Precisamos agradecer mais do que temos e reclamar menos sobre o que não temos. Agradecer pelo que temos e reclamar menos pelo que não temos. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que possuímos ou agradecermos pelo que temos. Devemos ser como Paulo e sabermos viver felizes na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. Paulo disse que em todo momento ele era feliz no Senhor. Não digo que não devemos ansiar para melhorar de vida, mas devemos deixar a insatisfação crônica e a murmuração de lado. Com isso, não é para você não buscar uma melhora de vida, não é isso que eu estou ensinando a vocês. Mas eu estou ensinando a vocês que mesmo que a situação não esteja do jeito que a gente pensou, projetou, planejou, agradece a Deus. Amém, meus irmãos? Muitas vezes você pode estar em uma situação e uma viagem que não deu certo, e você tem duas opções: enxergar como um livramento ou reclamar porque não deu certo. Eu prefiro enxergar como um livramento. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diz a palavra de Deus: não murmureis. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Não murmureis, como também algum deles murmuraram e pareceram pelo destruidor. Tiago capítulo 5, verso 9. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Em Tiago capítulo 5, verso 9. Tiago capítulo 5, verso 9. Olha o que Tiago diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está. Por exemplo, eu preguei aqui outro dia, João Batista tinha uma dúvida sobre Jesus. Aí João chamou 2 discípulos, porque ele não podia ir, né? Estava preso. E pediu aos 2 discípulos que fosse até quem? Jesus. Mas, por exemplo, eu tenho um problema contra a irmã Márcia. Estou supondo, né, irmã Márcia? Eu estou insatisfeito com algo que a irmã Márcia está fazendo. Aí eu chamo Rosa e falo. Chamo Kelly e falo. Chamo a irmã Cateline e falo. Cleia, Vinícius, missionário Onélia, né? O irmão Márcio, não, é Marcos, irmão Marcos.
o irmão Ed Carlos, Paula, Jezreel, e eu não falei nada com Márcia. Então eu me queixei de Márcia para os... E eu vou fazer uma pergunta para você aqui, seja sincero. Tem gente que faz isso? Vocês acham que faz mesmo, gente? Eu acho que não. Faz! Por exemplo, a pessoa está com problema comigo. Aí a pessoa, em vez de conversar comigo, ela fala para um irmão da igreja, fala para outra igreja, fala para o bispo Paulo, fala para outro, bispo Paulo, isso aqui, o bispo Paulo, isso aqui. Falou com todo mundo, mesmo com quem? Isso que o texto está dizendo. Não vos queixeis uns aos outros, para que não venham cair em juízo e sejam condenados. Né, meus irmãos? Está vendo como a Bíblia é forte? E traz orientações para toda a nossa vida, nossa forma de proceder, né? Não é verdade, meus irmãos? Então, João foi inteligente quando João disse, vai até Jesus. Mas João não ficou chamando uma pessoa que estava preso com ele, Herodes, o carcereiro, e conversando com um, e conversando com o outro, e falando com um. Rapaz, eu estou achando que ele não é o Cristo não, viu? Rapaz, eu estou achando que ele não é o Cristo não. Eu falava com o outro depois, rapaz, eu acho que ele não é o Cristo não. E aquela, que é isso? Vira o quê? Fofoca. Contenda. E Deus não se agrada com isso. Mas vamos prosseguir no nosso estudo. Conclusão. Qual é a nossa proposta com esse estudo trazidos, amados irmãos? E eu confesso para vocês que eu amo todos os estudos que a gente compartilha aqui, mas esse em especial falou muito comigo, porque sempre a gente tem que estar nos observando, tendo cuidado com as nossas atitudes. Eu não sou perfeito, e às vezes a gente tem que olhar para dentro de si e ver o que a gente está fazendo de errado e melhorar, né, irmãos? Amém, meus irmãos? Não pense, eu sou bastante honesto com vocês, que é porque eu estou pregando a respeito da murmuração, que não tem horas que eu murmuro. Claro que tem horas que eu murmuro, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e me esforçar para vencer isso e ser melhor para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Digam amém essa manhã. Conclusão. Qual é a minha proposta? Faça uma autoanálise e verifique se você porventura é um murmurador. Por isso que eu estou dizendo para vocês que esse estudo aqui, ele fala com todos nós. E devemos olhar para áreas de nossa vida em que nós reclamamos e murmuramos e vencer esse estado de murmuração, superar para a glória de Deus. Verifique se tem reclamado mais do que agradecido. Aqui é uma autoanálise. Você olhar para dentro de si. Eu vou compartilhar depois no grupo da rádio e no grupo Fogo e Glória também, para os irmãos baixarem o estudo completamente e seguirem essas instruções aqui e fazerem esses exercícios, tá bom? Então, primeiro, faça uma autoanálise e verifique se porventura você está sendo um murmurador. Segundo, verifique se você tem reclamado mais do que agradecido. Porque fala a verdade, por maior que a tua vida esteja uma luta, uma prova, por maior dificuldade que você esteja enfrentando, eu garanto a você, meu irmão, que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. E um dia uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, reclamando de tudo da vida, se queixando, bispo Paulo, porque minha vida está ruim, bispo, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Eu falei para a irmã, irmã, faz o seguinte, para um pouquinho aí agora, dobra os joelhos, vai orar, escolhe 10 razões para agradecer e procura 10 para reclamar. Ela encontrou 10 para agradecer, mas não encontrou 10 para reclamar. Depois ela voltou para mim e falou no WhatsApp, bispo Paulo, aquele exercício que o senhor passou para mim, me fez enxergar a minha vida de outra maneira, porque realmente eu não encontrei 10 pontos para reclamar, mas eu encontrei mais de 10 para agradecer. Diga glória a Deus essa manhã. A gente tem muito mais coisas para agradecer do que para reclamar, irmãos. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Quantas pessoas queria ter pelo menos 10% do que você tem? É ou não é? Você está aí, varão de Deus, varoa de Deus, bonito, saudável, abençoado, dando glória a Deus, dando aleluia. Você é abençoado por Deus, diga amém. Eu tenho uma proposta para os irmãos. Quem quer saber a proposta? Amém? Agora é uma aliança.
É um pacto. Hoje é 31, né? Amanhã é o quê? A proposta é ficar o mês todo sem reclamar de nada. Quem topa? Amanhã não é primeiro? Hã? Amanhã é 31? Ah, hoje é 30. Ah, tá bom, que eu estou avançado. Então pronto. A partir do dia... Mas não é que você vai fazer igual aquele que vai fazer dieta segunda-feira não, viu? Que o que vai fazer dieta segunda-feira, chega no domingo, come tudo que tem para comer. Aí amanhã tu vai chegar, eu vou murmurar tudo que eu tenho para murmurar, que é para quando chegar dia primeiro eu ficar sem reclamar, mas isso não. Oi, Clé. Teu testemunho? Dá aqui para ela o microfone, missionário Jezreel. Para os irmãos que não sabem, não foi eu que coloquei o nome dele não, viu? Foi Deus. Amém. Foi, o nome dele foi por revelação. E na época eu congregava com um pastor e falei, pastor, Deus me mostrou o nome desse menino aí, que vai nascer, Jezreel. Aí o pastor falou assim, rapaz, não faça isso não coloca o nome desse menino não. Bota outro nome, porque Jezreel significa campo de batalha, vale do Armagedon. Aí ele falou assim, a vida desse menino vai ser uma batalha. Aí eu fui e falei assim, é verdade mesmo, vou ouvir no pastor, né? Vou trocar o nome dele. Aí eu peguei, me lembro que de noite eu deitei para dormir e tive uma visão. Eu ouvi uma voz que dizia assim, não tire o nome do menino, porque o menino não é seu, é meu. E se você tirar o nome do menino, eu recolho ele para mim. Foi. Aí eu falei, então seja feita a tua vontade. Aí eu fui e botei, né? O que Deus mandou. Amém. Conte, Cleia. Então, meu neto nasceu e eu encontrei o senhor domingo no mercado, não foi? Falando sobre que ele tinha 7 dias que não fazia cocô. Só que sexta-feira eu vim para a igreja e peguei o azeite. E o senhor falou, chegar em casa, vocês ungem o seu umbigo, não foi? Exato, foi. Aí eu cheguei e me deitei, o Espírito Santo, hoje o umbigo obedece, hoje o umbigo obedece. Quando eu fui me deitar, na mesma hora que o Espírito Santo falou, levantei e ungi meu umbigo. Só que quando eu ungi, me deu vontade de ungir o do meu neto, o bebezinho. Só que eu não fiz. Falei, não, o bispo falou que era para ungir o nosso umbigo. Encontrei o senhor no mercado. Foi. E quando eu saí para casa, o Espírito Santo unge o umbigo do bebê. Porque o senhor falou assim, Cléber, dá outro óleo. Você lembra que você falou comigo? Foi. Eu falei, Senhor, eu vou usar esse azeite. Amém. O senhor acredita, quando eu acabei de chegar em casa, lavei minhas mãos, peguei o óleo e ungi, pedindo ao Senhor que regularizasse, né? O que tivesse errado, que ele viesse consertar e que o bebê viesse fazer as suas necessidades normais. E comecei a falar para você falar. E fui na hora do banho, peguei o óleo, botei no dedo e botei na água. Sim. O senhor acredita? Aí ele gemendo, né? Gemendo. Meu esposo pegou um óleo ungido e começou a fazer uma oração, que eu nunca mais tinha visto meu marido fazer uma oração daquela. Olha aí, glória a Deus. E o bebê não fez. Quando demorou um pouquinho, Ju chegou lá em casa, botou ele de lado e começou a passar a mão na barriga. E fez, irmã, ora aí, irmã, para ver se tua mão é ungida. Bispo, o senhor acredita que ela pegou o óleo, o dedo, começou a orar e começou a passar na mãozinha dele, começou a cantar louvor. O senhor acredita que o menino fez o cocô? Glória a Deus, Deus é fiel, glória Cleia. de Deus. Aí fala assim, é um testemunho, para a gente não é bobagem. Com certeza. Porque foi a fé. E vocês sabem a aflição, né? Que vocês estavam. Já estava para levar o menino para o hospital, né? Estava, ia levar hoje. Tá vendo, irmãos? Estava Então, marcado para hoje, 7 horas já. olha que bênção. Então aplauda Jesus aí. Isso é a fé em ação, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Cleia. Obrigado, viu? Então, quando for abrir a boca para reclamar de algo, lembre-se da mensagem que você ouviu hoje nesse domingo. E lembre-se do trato que a gente está fazendo aqui essa manhã. Combinado, pessoal? Tenho certeza que a sua vida irá melhorar 100 vezes mais. Que Deus abençoe os amados irmãos. Em nome de Jesus. Quem foi abençoado por esse estudo, diga glória a Deus. Amém. Domingo que vem é Santa Ceia. Mas passou a Santa Ceia, a gente vai dar continuidade à nossa série de estudos. E eu só vou mostrar para você aqui os temas que eu tenho para falar com vocês. O cristão e a autoestima. Olha, pessoal, vamos falar do cristão e a autoestima no próximo domingo. Bom ou não? Vamos falar de vitimização. Olha aí, vitimização à luz da Bíblia.
né, o que é vitimização, vamos entender. Então veja que eu trago para vocês assuntos de extrema relevância, que vai causar um impacto na tua vivência diária, sim ou não, povo de Deus? Vamos providenciar, missionária Nélia, como eu já estou com isso tudo pronto, a gente imprimir, né, para dar aos irmãos nos próximos estudos, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Quem aprendeu essa manhã de glória a Deus? Deus falou comigo, falou com você também? Então, está firmado o nosso pacto? Está firmada a nossa aliança? Só tenho até murmurar até dia 31, viu? Só até amanhã. Vê se não vai murmurar demais, né? Dar um colapso de murmuração, tá bom? Brincadeira, pessoal, não vai murmurar não, viu? Mas a partir do dia 1º, 30 dias, aliás, 28, né? Fevereiro é 28, né? Esse ano é 28. 28 dias, né, missionário Jezreel? Sem murmurar. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. E isso. Saúde está aqui. Tem que agradecer, não tem motivo para a gente Perfeitamente, perfeitamente. Glória a Deus. Aleluias. Por exemplo, um dia eu estava com um amigo pastor, né? E rapaz, ele começou a falar da igreja. Porque ser pastor é difícil, né? Que é perseguido, é maltratado, que as pessoas não dão honra, não dão valor. Eu falei para ele assim: pastor, eu não tenho que murmurar da igreja. Eu só tenho a agradecer. Tenho ovelhas maravilhosas. Deus me deu um povo abençoado. Eu não sei o senhor. Falei mesmo para ele. Não sei o senhor, quando estou lá na sua igreja. Mas a igreja que eu pastoreio, pastor, eu só tenho a agradecer. Talvez você me pergunte assim: bispo, não tem problema aqui não? Obviamente, tem muitos. Sim ou não? Mas eu vou emprestar minha boca ao diabo para murmurar? Faço isso não, irmão. Eu agradeço a Deus. É ou não é? E eu agradeço. E Deus tem trazido à existência coisa que não existe como se já existisse. Deus tem feito cumprir promessas na minha vida, porque eu nunca reclamei, eu nunca murmurei, sempre agradeço a Deus. Para mim é uma honra ser pastor. Eu amo o que eu faço, amo o ministério. E eu agradeço a Deus demais. Obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor. Vamos agradecer.